Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo, tá bom, da nossa semana. E hoje a gente vai trabalhar, gente, ó, o capítulo 21, que está na página 268, tá? Com circunferência, círculos e seus elementos, tá bom? Iremos trabalhar esse capítulo aí, tá bom? Da mesma forma como a gente já sabemos, capítulos que são muito extensos, a gente faz uma divisão das nossas aulas, tá? Iremos trabalhar hoje a parte inicial, do que é que se trata uma circunferência, como é que calcula o comprimento de uma circunferência, tá? Já vimos isso lá no comecinho do ano, vamos voltar com alguns conceitos. E a gente fecha com as partes, né? As partes de um círculo, tá bom? Esse aí é o conteúdo que iremos trabalhar na semana, tá bom? Então, fazendo a leitura do material, ele traz aí uma representação, uma ilustração. No projeto de uma rotatória para o trânsito de veículos, geralmente há faixas de rolamento formando circunferências concêntricas, tá? Para o acesso à rotatória, muitas vezes são construídas vias curvas ou até mesmo retilíneas que praticamente tangenciam essa pista circular. Ou seja, é como se os traçados das duas pistas se tocassem em um ponto. Quando eles se tocam em dois pontos, como nesse esquema, dizemos que são secantes. Em alguns casos, há pistas retilíneas que, para cruzar a rotatória, quando vistas de cima, mas que em diferentes alturas, para que não haja pontos de cruzamento em um mesmo plano, pode ocorrer em retas e circunferências que estão traçadas dessa mesma forma, tá? Só uma representação, só uma ilustração. Vamos direto aí na página 270, também continuando com a leitura do nosso material. Distância entre dois pontos. Então ele traz aí. Na cena de abertura, destaca-se uma via retilínea que cruza a rotatória, mas em altura diferente por meio de uma ponte. É fácil perceber nessa imagem que para um veículo se deslocar entre dois pontos, a via retilínea é mais rápida que a pista em forma de curva, sendo esta geralmente usada para mudança de direção. Nesse sentido, cabe uma questão: qual pode ser a menor distância entre dois pontos de um mesmo plano? Para refletir, observe três caminhos possíveis para percorrer o espaço entre dois pontos. Então ele traz aí uma representação em nosso material, tá? Repare que o segmento de reta define a menor distância. Basta imaginar, por exemplo, um barbante unindo os dois pontos. A menor quantidade usada de barbante ocorrerá quando ele estiver perfeitamente esticado, não é verdade? Concluindo na geometria plana e euclidiana, a distância entre dois pontos é sempre considerada uma linha reta, né? Sendo esta, inclusive, a menor distância entre elas, tá? Agora considere a seguinte situação. Com o ponto O, assinalamos vários pontos que têm a mesma distância entre esse ponto O, em um mesmo plano. Nesse exemplo, mostramos a figura a seguir considerando uma distância fixa de 3 centímetros, tá? Se marcarmos todos os pontos possíveis, na verdade, que são infinitos, né? São infinitos pontos que a gente pode marcar, teremos a formação de uma linha curva, denominada circunferência. Ele traz aí também a representação, tá bom? Cada um dos segmentos que unem o ponto O a um ponto da circunferência é chamado de raio, tá? Em si, tratando de distância entre dois pontos, observe a circunferência do centro e os pontos A, B e C, né? Aliás, A, B e P, tá bom? Então, só para a gente ver aqui uma breve demonstração de uma circunferência, tá? Breve demonstração de uma circunferência. Ele traz aqui a representação de um ponto chamado de raio. A gente sabe que o todo da nossa circunferência é um diâmetro, tá? Ponto O, e um raio de 3 centímetros, né? Ele traz aqui ainda outras representações em ponto A, em ponto B. Vamos designar aqui, como ele está demonstrando agora, que seria nada mais que um ponto C, tá bom? Então, ele traz aí. Considere a disposição dos pontos em relação à circunferência, destacamos que, então, o ponto P, ó, observa que ele está aqui, ó, em cima da minha circunferência. Ele pertence à circunferência, tá? Assim, a distância entre o ponto C e o ponto P, ela é igual
a medida do raio da circunferência, tá? O ponto B, ele é um ponto externo, né? Está fora da minha circunferência, né? Logo, sua distância com relação ao ponto C, ela é maior do que a medida do raio, né? Se a gente fizer aqui a medição, se estamos trabalhando em cima de 3 centímetros, ela vai dar bem mais, né? Ela está fora da nossa circunferência, tá? E o ponto A é um ponto interno da circunferência. Então, ele está dentro da circunferência, mas vocês veem que ele não está em cima dela. Então, também se eu fizer aqui uma medição, ele vai ser considerado um ponto menor do que o ponto de C a P, tá bom? Circunferência, corda e diâmetro. Vamos ver quais são esses elementos aí correspondentes a eles, né? Entre todos os elementos da geometria plana, a circunferência sem dúvida merece um capítulo à parte em nosso estudo. Afinal, essa forma é amplamente encontrada em objetos de nosso cotidiano, ainda que sejam tridimensionais. Apenas para dar um exemplo, a forma da base de um cilindro ela é circular, né? Outro exemplo clássico de forma circular é a roda, né? Esse objeto com seu formato talvez seja para nós um dos maiores ícones de evolução na história humana, possibilitando que nos deslocássemos com mais velocidades e menos esforço, sendo empregado em diversos meios de transporte. Aí tem umas demonstrações, né? Veja que no estudo mais detalhado sobre objetos circulares permeia, né, a mente de matemáticos, cientistas e inventores há tempos. Por essa razão, indicamos a seguir um estudo sobre elementos que formam uma circunferência. Então, acompanhe com atenção. Primeiro, a gente já viu aí, circunferência, tá? Conceito. É o lugar geométrico onde todos os pontos se encontram a mesma distância equidistante de um ponto chamado de centro da circunferência. Então, se a gente quisesse aqui fazer essa demonstração e eu quisesse fazer várias ligações de ponto, ó, daqui para cá vai ter 3, 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 tá, gente? Ó, e assim em diante, ó. Vários. Eu não consigo marcar, então só vou dividir em 2, 3. Não, eu consigo marcar vários pontos. Mas é considerado uma circunferência se do centro, tá? Para essas extremidades que a gente está fazendo aqui, todas tiverem a mesma medida. Então, se eu disse que esse raio aqui mede 3, todos os outros também terão que ter a mesma medida, tá bom? O segmento que une qualquer ponto da circunferência ao seu centro recebe o nome de raio. Então, aqui, ó, para que a gente possa entender melhor, assim como os outros também são chamados de raio, tá? Raio aí, tá bom? Também podemos defini-la como uma curva plana formada pelo conjunto de todos os pontos num plano situado a uma distância exatamente igual a uma medida, desde um ponto fixo denominado centro da circunferência. Então ele traz aí a representação, tá bom? O material de vocês ele traz aí, aqui representado pelo ponto O, aqui representado pelo um ponto A. Então, O, aqui, O é o centro, né, da minha circunferência, e o segmento OA nada mais é do que o raio também da minha circunferência, tá bom? Ficou bem claro aí, né? Observe que, na verdade, o segmento OA, ele é apenas um exemplo de raio. Como a circunferência é uma linha formada por infinitos pontos, também terá infinitos raios, não é verdade? Todos congruentes, ou seja, todos de mesma medidas entre si. Afinal, cada ponto da circunferência é a extremidade de um raio, tá? Próximo elemento que a gente vai estudar são o que a gente chama de corda. Então, vamos aproveitar aqui a minha circunferência. Vou deixar ela só marcada aqui com os pontos, né? Bem simples. Aproveitando aqui, né? Deixa eu só tirar aqui, tá? Rapidinho. Ó. Seria corda. Ele traz aí. Corda é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Além disso, também a flecha, né? Segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio
do menor arco. Na figura, temos um exemplo destacando a corda e a respectiva flecha. O que foi? Tá? Então, corda. O que é que a gente vai diferenciar da corda para um raio ou simplesmente para um diâmetro? Ela não corta o centro, tá? Ela não passa aqui, ó, por esse ponto que formaria os raios, tá? Ela faz esse ligamento aqui, ó, ela une dois pontos, mas não são medidas iguais, não é um raio, tá? Então, isso aí é uma corda, e ele traz aí a representação que seria a flecha, é a gente conseguir marcar exatamente esse meio, fazendo a divisão, né, em duas partes, tá, gente? Muito simples aí, com as propriedades que ele traz. Duas cordas de mesma circunferência ou de circunferências congruentes, equidistante do centro, também são congruentes. Quando duas cordas da mesma circunferência ou de circunferência congruente têm medidas diferentes, a maior é a que está mais próxima do centro, tá? Então, quanto mais próxima, é claro que a gente vai perceber que ela é considerada maior, né? Para fazer a medição aí. Assim, quanto mais próxima uma corda estiver do centro, maior ela será, tá? Então, entendida a parte de corda, a gente vai entender agora o que seria o diâmetro, para o que é de certa forma aí vai entender como um diferencial, tá? Como um diferencial, ó. Seria o diâmetro. Diâmetro a gente sabe que ele vai ter aí, ó. Ao observar a ilustração anterior com destaque para a corda, é possível perceber que quanto mais próxima do centro ela estiver, maior ela será. Assim, quando a corda passa pelo centro da circunferência, ela atinge o seu maior comprimento, e é o que chamamos de diâmetro. Então, teremos o centro da circunferência, e para ser considerado, né, o diâmetro, ela deixa de ser corda, porque ela faz exatamente isso aqui, ó. Ela corta o centro da circunferência, tá? Então, cortou o centro da circunferência, já não é mais uma corda, e sim um diâmetro, tá? Então, só para a gente entender. Corda, ela não está cortando o centro. Diâmetro, corta o centro da circunferência, tá? O diâmetro é qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência passando pelo centro. Observe que o diâmetro mede o dobro do raio e ele pode ser definido como a maior corda da circunferência. Ou seja, né, aqui é um raio e para ser considerado um diâmetro, ele tem o dobro do valor do raio, né? Para que a gente possa entender, se esse raio aqui for medindo 6, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, mediria 6 centímetros, né? Bem claro aí, tá? Então, feito toda essa parte, a gente vai relembrar aquela fórmula de comprimento de circunferência, tá? Medir um segmento de reta, ela pode ser muito simples com o uso de régua. Mas, e para medir uma linha curva, né? Como ele traz aí, com a circunferência. Basta medir também a linha reta, sendo esta o raio ou o diâmetro. Isso se explica pelo fato de que há, em qualquer circunferência, uma curiosidade notável, né? A razão entre sua medida e do respectivo diâmetro é sempre igual, sendo esta aproximadamente a 3,14. A gente já trabalhou isso com relação à questão de relação de π, né? Então, toda a demonstração aí a gente já viu. Vamos relembrar a fórmula de comprimento de uma circunferência, que é 2, né? Vezes π vezes r. Então, ó, comprimento da circunferência é dado por essa fórmula, 2 vezes π vezes r. Sabendo sempre que π foi adotado a um valor de 3,14. Você lembra que a gente fez esse trabalho no início do ano, né? Fazendo a demonstração de um comprimento, né, pelo seu diâmetro, e chegávamos todos a esse resultado, tá? Então, tirando o exemplo aqui, vamos supor que esse raio passasse a medir 10 centímetros. Então, 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio, que é 10. Fazendo toda a multiplicação, a gente iria chegar a 62,28. Gente, é muito simples, tá? Muito simples fazer a demonstração com esses cálculos aí, tá? Para que a gente feche a nossa aula, temos aí as partes de um círculo, tá bom? Que são eles: setor circular, segmento circular, coroa circular e a zona circular.
tá? Então vamos lá fazer a leitura do material. Até este momento referimos a circunferência como conjunto de pontos equidistantes de um único ponto. Logo, trata-se de uma linha, né? Contudo, se considerarmos também sua região interna, estaremos falando de um círculo. Pode não parecer, mas a circunferência e um círculo não são as mesmas coisas, tá bom? No caso específico do círculo, temos o círculo, ele é um conjunto de pontos em um plano cuja distância a um ponto fixo, que é o centro da circunferência, ele é menor, tá? Ele é menor a uma distância, no caso R, dada como não nula. O círculo é uma reunião dos pontos de uma circunferência com o conjunto de todos os pontos localizados internamente a ela. Os pontos exteriores são, como o nome diz, aqueles que estão fora do círculo, tá? Tem uma demonstração. Então vamos para a classificação aí, que são eles. Setor circular, vamos ver quem é o primeiro, tá bom? Então, gente, ó, para que a gente possa compreender, chamamos de setor circular a parte do círculo limitada por dois raios. Ó, como se a gente tivesse fazendo a fragmentação, tirando um pedaço. Para que vocês possam entender, uma pizza, quando ela é retirada daquela fatia ali, né? É uma demonstração bem nítida de um setor circular, um ponto e dois raios, tá? Esse pedacinho que a gente está retirando aí, ele é chamado de setor circular, tá bom? O segmento circular é a região do círculo limitada entre a corda e um arco, ó. Setor circular. Segmento, presta atenção, circular. Olha só, segmento circular, eu vou ter essa parte do setor e eu tenho aqui, ó, delimitada pela corda. Então fica muito claro entender o que é um segmento circular, tá? Coroa circular é a região do plano limitada por duas circunferências concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro. Olha só, uma, duas, mas ambas são dentro do mesmo centro. Então, toda essa parte que está aqui, ó, toda essa parte aí, ela é chamada de coroa circular, tá? E para fechar a nossa aula de hoje, temos aí a zona circular, que é a região do círculo compreendida entre duas cordas paralelas distintas. Uma corda, outra corda, ambas paralelas, e a região que está entre elas, né, ela é chamada de zona circular. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Teremos a oportunidade de responder nossas atividades, tá? De aplicação com relação ao conteúdo. E qualquer coisa, fala comigo, que na medida do possível a gente vai esclarecendo essas dúvidas, vocês vão conseguir responder as atividades da semana, tá bom? Forte abraço para vocês e nos encontramos na próxima semana com mais um conteúdo, seguindo esse capítulo aí, ok? Um abraço, gente. Até lá.